Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. As buscas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips entram no 6º dia. Leandro Guedes. As amostras de sangue que foram coletadas em uma embarcação no município de Atalaia do Norte ainda estão sob análise. A polícia do Pará prende um fazendeiro acusado de desmatar uma área de proteção ambiental. Brenda Rachid. Leila, o fazendeiro Geraldo Daniel de Oliveira é apontado por policiais como um dos maiores desmatadores do estado. Daqui a pouco, aqui no Brasil TV, eu volto com os detalhes. Uma operação termina com mais de 50 presos na Bahia. Cris de Lima. Leila, foram mais de 50 presos por tráfico de drogas, crimes contra a vida e contra o patrimônio. Daqui a pouco eu volto com os detalhes, aqui no Brasil TV. A polícia prende 2 suspeitos da morte de um motorista de aplicativo em Alagoas, Igor Albuquerque. Leila, o motorista de transporte por aplicativo foi encontrado morto no carro na quarta-feira. Já eu trago os detalhes para você aqui no Brasil TV. A polícia investiga o assassinato de um homem pelo colega de trabalho em Porto Alegre, Jefferson Ajeitos. Leila, o homem suspeito de matar um colega de trabalho durante o expediente se entregou à polícia. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. No Rio de Janeiro, 2 mulheres são encontradas mortas depois de um incêndio num apartamento. André Coelho. Leila, a Polícia Civil agora investiga o que provocou o começo das chamas e se esse incêndio foi de fato criminoso ou não. Os detalhes já no Brasil TV. A polícia fecha uma clínica veterinária em Vila Velha, no Espírito Santo. Tarciane Vasconcelos. Leila, o veterinário responsável pela clínica foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. Um pai é preso em Goiás depois de dar um presente inusitado para o filho, Nayara Santos. Leila, no interior de Goiás, um homem foi parar na delegacia depois de presentear o filho adolescente com um cigarro eletrônico. Eu te mostro daqui a pouquinho no Brasil TV. O aumento de casos suspeitos de Covid preocupa autoridades de saúde em Rio Branco. André Amaral. Leila, a Secretaria de Educação de Rio Branco suspendeu as aulas na rede municipal de ensino aqui da capital por uma semana por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Uma mortandade de peixes causa prejuízos a pescadores em Tocantins. Zairo Santos. Leila, a grande quantidade de peixes mortos em um rio preocupa moradores do sul do Tocantins. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. Vítimas da chuva no Recife recebem doações para recomeçar a vida. Natália Gelu. Leila, moradores aqui do bairro de Coqueiral, na zona oeste do Recife, estão contando com a solidariedade das pessoas para tentar recomeçar. Daqui a pouco a gente traz os detalhes aqui no Brasil TV. Moradores de Belo Horizonte ganham um novo ângulo da capital mineira, Lucas Franco. Ei, Leila, daqui a pouco eu volto para mostrar a vista lá do alto dessa roda gigante aqui no Brasil TV. E começa hoje o São João de Campina Grande. Arthur Lira. A expectativa é de que quase 3 milhões de pessoas passem por Campina Grande durante os mais de 30 dias de festa. Daqui a pouco, no Brasil TV, eu vou contar um pouquinho mais da programação do São João de Campina Grande, que está só começando. Hoje é sexta-feira, 10 de junho, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com o 6º dia de buscas no Vale do Javari. Os peritos da Polícia Civil do Amazonas vão analisar amostras de sangue encontradas no barco do suspeito preso, no caso do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Quem acompanha é o Leandro Guedes. As amostras de sangue que foram coletadas em uma embarcação no município de Atalaia do Norte ainda estão sob análise. De acordo com a Polícia Civil, o resultado desse trabalho deve ser concluído em até 30 dias. Por enquanto, o proprietário da embarcação onde esse material foi encontrado continua preso. A Justiça do Estado do Amazonas já decretou a prisão temporária dele, mas a polícia ainda não encontrou pistas que possa ligar ele ao desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro. Por enquanto, as buscas por eles continuam no Vale do Javari.
Você vai ter a cobertura completa sobre as buscas no Vale do Javari daqui a pouco, no Jornal Nacional. A Justiça de Roraima aceitou a denúncia contra um ex-deputado acusado de sequestro e morte de um jornalista. Robson Moreira. Oi, Leila. A ação tramita na primeira vara criminal e foi aceita pela Justiça 7 meses depois do Ministério Público Estadual protocolar a acusação. Com a decisão, todos os 10 acusados passam a responder criminalmente por 7 crimes: sequestro qualificado, tortura qualificada, constituição de milícia privada, dano qualificado, roubo majorado, cárcere privado e violação de domicílio qualificado. Na época do crime, Jalci Renier era presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Na investigação, o Ministério Público apontou que ele usou do poder que tinha para cometer o crime com a ajuda dos policiais, a maioria oficiais da Polícia Militar. O sequestro de Romano dos Anjos ocorreu no dia 26 de outubro de 2020. Ele foi levado de casa no próprio carro. O veículo foi encontrado pela polícia queimado cerca de 1 hora depois. O jornalista foi encontrado no dia seguinte em uma área de mata com ferimentos e fraturas pelo corpo. O ex-deputado Jalci Renier é apontado como mandante do crime. Nós não conseguimos contato com a defesa dos acusados. Leila Sterenberg. A polícia do Pará prendeu em flagrante o fazendeiro apontado como um dos maiores desmatadores do estado. Quem explica é a Brenda Rachid. Leila, o fazendeiro foi preso em flagrante por crimes ambientais na fazenda Ouro Verde, onde atua, localizada na área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, que fica no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Ele foi conduzido para a unidade de polícia civil da cidade. O investigado teve um mandado de prisão expedido em 2019 e, após se manter como foragido, obteve um habeas corpus retornando para a área onde foi autuado. A operação é integrada com órgãos de segurança e de meio ambiente do Pará. O objetivo da ação é coibir e combater ações de desmatamento em áreas de responsabilidade do Estado. Geraldo de Oliveira já era investigado desde 2019, quando foi deferido um mandado de prisão contra ele. A polícia do Amapá quer descobrir quem matou uma adolescente de 14 anos, Wilke Dias. Olá, Leila. A adolescente foi achada morta dentro da casa que morava na cidade de Tartarugalzinho, distante 230 quilômetros da capital Macapá. A menina foi identificada como Larissa Eduarda Gomes da Silva, de 14 anos. Ela foi encontrada com diversas perfurações no corpo. De acordo com a polícia, esse caso está sendo investigado como feminicídio. A polícia realizou buscas nas proximidades da residência da vítima. 2 jovens, um de 20 e um de 21 anos, foram presos. Mas após serem ouvidos, o delegado responsável pelo caso descartou a participação deles na morte da menina. As investigações seguem sendo realizadas para encontrar os verdadeiros culpados. Essas são as informações. Volto com você, Leila. A polícia do Rio de Janeiro investiga as mortes de 2 mulheres num apartamento na zona sul da cidade. André Coelho. Olá, Leila. Olá, amigos do Brasil TV. As 2 mulheres foram encontradas mortas pelos bombeiros, que foram acionados para tentar conter o incêndio ainda durante a tarde de quinta-feira. A Delegacia de Homicídios agora investiga o que provocou essas chamas e se o incêndio foi criminoso ou não. A dona do apartamento, Marta Maria Lopes Pontes, tinha 77 anos. A diarista Alice Fernandes da Silva tinha 51. Parentes das vítimas já prestaram depoimento. O filho da diarista Alice conversou com o G1. Ele disse que tanto a mãe dele quanto a dona do apartamento estavam com o pescoço cortado e disse ter visto nas imagens das câmeras de segurança do prédio 2 homens entrando com o rosto coberto. Ele contou também que a mãe trabalhava na casa havia 20 anos. O prédio tem porteiro 24 horas e todos os visitantes precisam se identificar para entrar. A nossa equipe apurou que na quinta-feira 2 pintores estiveram no apartamento e a entrada foi autorizada pela proprietária. Eles estavam de máscara e boné. A Polícia Civil ainda não sabe se esses são os homens que o filho da diarista viu nas câmeras de segurança. Agora a Polícia Civil vai investigar se houve um crime ou um acidente. Volto contigo, Leila. Um homem suspeito de matar o colega de trabalho numa discussão sobre o horário do intervalo se entregou à polícia no Rio Grande do Sul. Quem tem mais informações sobre esse caso pra gente é o Jefferson Ajeitos. Oi, Leila. Aqui no Rio Grande do Sul, o homem suspeito de matar um colega de trabalho durante o expediente se entregou à polícia. Ele afirma que agiu em legítima defesa, que o crime foi acidental.
O suspeito tem 46 anos, se apresentou a uma delegacia da Polícia Civil acompanhado de um advogado. A prisão é temporária, por 30 dias. Inicialmente, a Polícia Civil trabalhava com a hipótese de que o crime tivesse acontecido por causa de uma desavença relacionada ao horário do café na empresa. Funcionários chegaram a dizer que o suspeito do crime teria proibido colegas de tomar café em determinado horário e que isso teria levado ao assassinato. Agora a Polícia Civil descarta essa possibilidade. A vítima, de 36 anos, Marcelo Camilo, foi assassinado durante o horário de trabalho na última segunda-feira em uma empresa que fica em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Marcelo Camilo foi atingido com uma espécie de faca, um instrumento de trabalho, no coração. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Leila. A polícia de Alagoas prendeu 2 suspeitos da morte de um motorista de aplicativo. Quem acompanha as investigações é o Igor Albuquerque. Oi, Leila. A Polícia Civil de Alagoas concluiu hoje que o motorista de aplicativo Daniel Pereira Rubens Brandão foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime ocorreu na terça-feira à noite, mas o corpo só foi encontrado na manhã de quarta, dentro do carro que dirigia na parte alta de Maceió. Ontem foram presos 2 jovens de 19 anos suspeitos do assassinato do motorista. Segundo a polícia, Daniel aceitou uma viagem no aplicativo na terça e no local indicado pegou os suspeitos. No destino, os 2 jovens anunciaram um assalto e exigiram dinheiro e o aparelho celular da vítima. Após o roubo, Daniel foi morto com disparos de arma de fogo no tórax. A empresa em que Daniel era cadastrado lamentou a morte, disse que está apurando o caso e se coloca à disposição da polícia para ajudar nas investigações. Já a Polícia Civil de Alagoas disse que ainda está investigando para ver se tem mais envolvidos nesse crime. Eu volto com você, Leila. E uma operação prendeu mais de 50 suspeitos na Bahia. O Cris de Lima conta pra gente. Oi, Leila. Essa foi a 5ª fase da Operação Unum Corpus, que nas outras 4 fases já havia prendido mais de 400 pessoas. Hoje, mais de 600 policiais participaram das ações em todo o estado, com foco em envolvidos em tráfico de drogas, crimes contra a vida e também contra o patrimônio. Só pela manhã foram 53 prisões. Desse total, 39 pessoas foram detidas por mandados de prisão preventiva e temporária e as outras 14 foram presas em flagrantes. Segundo a Polícia Civil, 12 dos suspeitos tinham envolvimento em crimes contra a vida, como, por exemplo, homicídios e também feminicídios. Outros 11 presos cometeram crimes contra o patrimônio, 13 tinham envolvimento com o tráfico de drogas, 4 com violência doméstica e outros 4 eram investigados por estupro. Também foram apreendidas armas de grosso calibre e longo alcance, além de drogas. Volto contigo, Leila. A polícia capixaba interditou uma clínica veterinária e prendeu o dono por maus tratos em Vila Velha. Quem explica é a Tarciane Vasconcelos. Oi, Leila. A clínica foi interditada, ela fica em Vila Velha. O médico responsável pela clínica foi preso e autuado em flagrante pelo crime de maus tratos. André Carolino da Silva já tinha sido investigado por crimes semelhantes no ano de 2017, mas até então ele não tinha sido preso. Ele foi encaminhado ao centro de triagem em Viana, aqui no Espírito Santo. No local foram encontrados 17 animais mortos e 16 animais vivos vivendo em condições precárias. Os animais que estavam vivos foram entregues aos tutores e aqueles animais que não tiveram os tutores identificados foram levados para um hospital veterinário também em Vila Velha. No local, os animais estavam vivendo em condições precárias, como eu disse. O centro cirúrgico estava em péssimas condições sanitárias. O crime de maus tratos tem uma pena prevista de 2 a 5 anos de prisão. As investigações continuam para entender se esse médico estava envolvido em outros crimes. Nós entramos em contato com a defesa do médico veterinário, mas não tivemos retorno. Leila. Um homem foi parar na delegacia depois de presentear o filho, sabe com o quê? Com um cigarro eletrônico. A Nayara Santos conta essa história. Oi, Leila. Exatamente, um pai presenteou o filho adolescente de 15 anos de idade com um cigarro eletrônico, conhecido também em alguns lugares como vape. E aí, o que esse adolescente fez? Levou o cigarro eletrônico para a escola e começou a usar durante a aula, começou a tragar o cigarro durante a aula. Claro que a professora percebeu, chamou a diretora, que horrorizada chamou o conselho tutelar.
O caso foi parar na delegacia. Nós conversamos com o delegado que está responsável por esse caso. Vamos ouvir o que ele diz. Como é um produto que possui ali nos seus componentes uma substância que pode causar dependência física, houve entendimento, então, pela lavratura do auto de prisão em flagrante, por crime do 243 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é entregar ou fornecer a criança ou adolescente um produto que possa conter substâncias que causam dependência física ou psíquica. Olha, além de confessar que deu de presente o cigarro eletrônico para o filho, o pai disse ainda que não via problema nessa situação. No caso, esse homem, que não foi identificado pela polícia, ele pagou uma multa no valor de um salário mínimo e foi liberado da prisão. Agora vai responder o crime em liberdade. É com você, Leila. Rio Branco suspendeu as aulas depois do aumento de casos suspeitos de Covid. André Amaral. Leila, a Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta sexta-feira a paralisação das aulas aqui na capital acreana de toda a rede municipal pelo período de uma semana. Isso porque aumentou muito nos últimos dias os casos de síndrome respiratória aguda grave. Em maio e em junho, até agora, já foram registradas 9 mortes de crianças aqui em Rio Branco. A Prefeitura informou ainda que na semana que vem fará uma nova avaliação para saber se essa prorrogação terá continuidade, se essa suspensão das aulas terá continuidade ou não. Também foi destacado a baixa cobertura vacinal aqui em Rio Branco da campanha contra o vírus da influenza. Menos de 30% das crianças com idade para serem imunizadas, o público-alvo da campanha, recebeu a vacina contra a influenza até o momento aqui em Rio Branco. Leila. Pois é, e a Covid também está preocupando uma cidade do interior de São Paulo, que tem um dos mais tradicionais Corpus Christi do estado, Paula Ceplin. Oi, Leila. Piquerubi tinha zerado os casos ativos, mas em maio e no começo de junho, 44 moradores foram diagnosticados com a Covid-19. Preocupada com a evolução da doença tão perto da celebração católica, a Prefeitura está reforçando as medidas de prevenção da doença, incentivando a vacinação, inclusive com as doses de reforço, e decretou o uso obrigatório de máscaras em local fechado, também públicos e privados. O que a gente percebe são casos mais leves, né? São casos bem mais leves e assim, às vezes até por um certo descuido da população, né? Que devido à vacina, as pessoas assim acabaram dando aquela relaxada, né? E se descuidando um pouquinho. A festa de Corpus Christi havia sido confirmada antes desse cenário, mas está mantida. Na data, o município de 3 mil habitantes vê o número de pessoas triplicar. As ruas já começaram a ser preparadas para receber os tradicionais tapetes com temas religiosos feitos com pó de serra colorido e outros materiais. A celebração de Corpus Christi faz parte do calendário turístico do estado de São Paulo e há 2 anos não é realizada justamente por causa da pandemia. Leila. A seguir, começa hoje o São João de Campina Grande. Arthur Lira. A expectativa é de que quase 3 milhões de pessoas passem por Campina Grande durante os mais de 30 dias de festa. Daqui a pouco, no Brasil TV, eu vou contar um pouquinho mais da programação do São João de Campina Grande, que está só começando. O Brasil TV está de volta com um susto. Em São Luís, um helicóptero caiu em cima de um navio durante um pouso de emergência, como conta a Rafaela Braga. Oi, Leila. Esse helicóptero presta serviços para os navios que estão atracados ou vão atracar aqui no porto. Ele estava transportando uma pessoa até um desses navios quando ele precisou fazer um pouso de emergência e acabou caindo em cima de outro navio. O helicóptero ficou completamente destruído, mas ninguém além do piloto ficou ferido. Ele teve ferimentos leves e foi levado para um hospital. Esse helicóptero está em nome de uma empresa que presta serviço de táxi aéreo e está registrada na ANAC. A
Capitania dos Portos soltou uma nota de que o acidente ainda precisa ser analisado e que militares da Capitania dos Portos vão ainda lá fazer a apuração para saber o que causou o acidente. Voltamos com você, Leila. Uma mortandade de peixes está preocupando pescadores no sul do Tocantins. Jairo Santos. Olá, Leila. Os peixes começaram a aparecer mortos no rio Pau Seco, que fica na divisa dos municípios de Araguaçu e Talismã, no sul do estado. Moradores da zona rural ficaram assustados com a mortandade de peixes de várias espécies, como pirarucus, piaus e também tucunarés. Não há registros de ocorrências semelhantes na região nos últimos 50 anos. O rio Pau Seco nasce no norte de Goiás, na cidade de São Miguel do Araguaia, e deságua no rio Formoso, no Tocantins, onde existe um importante projeto de irrigação de lavouras. As causas ainda estão sendo apuradas. Técnicos do Instituto Natureza do Tocantins já estiveram no local recolhendo amostras da água para ser analisada em laboratório. Leila. Um jovem comprou um cavalo num leilão virtual do Mato Grosso do Sul. Só que depois ele não sabia o que fazer com o animal. O Diego Queiroz conta o desfecho dessa história. Oi, Leila. Olha, essa história tá dando o que falar. O Diogo, um jovem de 24 anos, ele foi colocado num grupo de leilão online. E lá estava rolando o leilão de um cavalo. Ele achou os lances baixos, baratos, tinha lance de R$100 e decidiu participar, mas na brincadeira. Só que no fim das contas, o lance dele acabou sendo mais alto, R$520, e ele teve que ficar com uma alazão, que é o cavalo. E aí o que acontece? Sem local para colocar o animal e sem dinheiro para pagar por esse compromisso, ele fez uma vaquinha, conseguiu dinheiro, pagou pelo cavalo. E aí ele decidiu vender logo em seguida. Achou um comprador na cidade dele, em Dourados, que fica no interior aqui de Mato Grosso do Sul. Conseguiu R$320, R$200 a menos do que ele havia pagado pelo alazão. Só que o bacana dessa história é que ele pegou o dinheiro e doou para o Hospital Maternidade de Novo Horizonte do Sul. E começou nas redes sociais a fazer uma campanha para as outras pessoas ajudarem também esse hospital. Isso tem dado certo, pessoas estão colaborando. Essa história que gerou muita repercussão acabou atraindo as pessoas a fazerem essa doação, a ajudar. Então, uma história que começou lá na brincadeira, passou pelo desespero e terminou em solidariedade. Leila. Que bom, né? Em Pernambuco, depois da chuva que deixou mais de 120 mil pessoas fora de casa, Solidariedade também tem amenizado o sofrimento de quem perdeu tudo. A Natália de Elu foi até um ponto de distribuição de donativos. Oi, Leila. Aqui no bairro de Coqueiral, na zona oeste do Recife, uma região muito afetada pelas chuvas, a Igreja Batista do bairro está fazendo uma ação solidária com doação de cestas básicas, também de fraldas descartáveis, colchões, roupas, tudo que essas pessoas estão precisando para recomeçar. Inclusive, a igreja ajudou a salvar muitas pessoas em botes infláveis, porque a região já sofre muito com as chuvas. O pastor José Marcos está à frente aqui da igreja. E, pastor, como é que tem sido essas doações? Elas têm chegado? Tem chegado, eu quero inclusive agradecer a todos os parceiros do Instituto Solidário da Igreja de Coqueiral, mas principalmente a comunidade que não tem deixado de trazer. Tem chegado, já temos conseguido mais de 2.600 cestas básicas, estamos indo aí para os 2.000 colchões. E isso graças à generosidade do povo e de instituições. Obrigada, pastor, que as pessoas continuem ajudando. A gente sabe que foi um momento muito difícil aqui em Pernambuco. Foram 129 mortes, mais de 128 mil pessoas fora de casas. Dessas, 9 mil estão em abrigos. Então, toda essa solidariedade é realmente muito importante para elas tentarem recomeçar depois de tudo que aconteceu no dia 28 de maio. Leila. É fundamental, né? Começou a funcionar hoje por tempo limitado uma roda gigante em Belo Horizonte. O Lucas Franco mostra pra gente.
Oi, Leila, boa noite para você, boa noite a todos. Essa nova atração aqui em Belo Horizonte já começa a funcionar a partir de hoje. Essa roda gigante, que é a maior roda gigante itinerante de todo o país. E olha só a vista que nós temos aqui da capital mineira, viu? Essa roda gigante, ela fica na região oeste da cidade. E quem vem aqui vai poder conferir todo esse mirante em movimento. E olha, Leila, essa roda gigante ela é famosa, viu? Já esteve no Lollapalooza, tá aqui em Belo Horizonte e depois ela vai seguir para o Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro. Essa atração aqui na capital mineira vai até o dia 31 de julho, então tempo é o que todo mundo vai ter para acompanhar e participar de todo o evento, viu? Porque ela está dentro de um evento aqui em Belo Horizonte que também se estende até o final de julho. Eu vou ficando por aqui, vou continuar dando mais umas voltinhas e eu volto com você, viu? Bom jornal, boa noite a todos. Obrigada. Hoje é o primeiro dia do tradicional São João de Campina Grande. O Arthur Lira conta pra gente qual vai ser a programação. Oi, Leila! O São João de Campina Grande começa hoje, 10 de junho, e vai até o dia 10 de julho. É isso mesmo, são 31 dias de muita festa. Eu estou aqui no Parque do Povo, que é uma praça de eventos que fica bem no centro de Campina Grande. É uma área com mais de 42 mil metros quadrados e que tem uma grande estrutura com vários palcos, ilhas de forró, barracas, quiosques e tendas de vendas de comidas e bebidas. A expectativa é de que esse ano a festa receba quase 3 milhões de pessoas, que com o consumo de tudo isso gera uma movimentação na cidade de mais de 300 milhões de reais, também para o comércio, para os bares e restaurantes. Hoje, dia da abertura, entre as atrações mais esperadas, o cantor Flávio José e também o cantor Xande, mas por aqui vão passar Juliette, também Wesley Safadão e até o DJ Alok. Mas para mostrar um pouquinho do gostinho dessa festa, vamos de forrozinho? Olha, e quem quiser pode se programar, porque está começando hoje e só vai terminar daqui a 31 dias. Eu te espero por aqui. Volto com você, Leila. Ó que eu vou, hein? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite e ótimo fim de semana para vocês.